Hoje nós vamos falar sobre esse camarada. Quantos aqui já ouviram a história do rei Davi? Quem nunca ouviu a história inteira do rei Davi? Tem gente que levantou a mão. Então vamos bem devagarzinho. Eu vou passando aqui algumas. Vou contar para você, mas eu preciso que você viaje na maionese comigo. Tem jeito? Se eu ver algum adolescente conversando na hora da mensagem, eu jogo o microfone daqui, hein? Tô bravo hoje, tomei muito café. A história de hoje começa, e eu preciso de total atenção dos adolescentes, porque começa com uma criança, um adolescente. Imagina comigo um frio desse, um pasto verdejante, e um monte de ovelhas, e daqui a pouco começa a correr para lá e para cá um menino ruivo, de pequena estatura, chamado Davi. O pai do Davi, ele se chamava Jessé. Repita comigo, Jessé. Davi, ele era pastor de ovelhas. Repita comigo, pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele precisava defender com todas as suas forças um certo bichinho. Qual bichinho era, irmãos? As ovelhas. Vocês estão comigo, glória a Deus. Estão espertos. E ali então, irmãos, durante aquele período que ele está ali defendendo as ovelhas, daqui a pouco vem chamar o nome dele. E aconteceu que ele foi o último a saber que a pessoa mais importante na época, vamos colocar assim, como se fosse o pastor, o líder espiritual mais importante da época, estava na casa dele para almoçar. Vocês acreditam? E o pior, todo mundo já estava lá, só tinha uma pessoa que não foi convidada. Adivinha quem foi? Davi. Imagina se você está na sua casa, você recebe alguém importante lá, e essa pessoa está lá na sua casa, está todo mundo desfrutando, e só tem uma pessoa que foi esquecido no pasto trabalhando. Você. Quem ia ficar aborrecido aqui? Eu ia ficar muito bravo, né? Poxa, eu estou aqui trabalhando e ainda fui esquecido. E aí, irmãos, algum servo foi lá chamar Davi e correndo falou: Davi, corre depressa. Por quê? Porque notaram a sua falta em casa e estão te esperando. Não, nunca me chamaram para almoçar na mesa. Quem almoça na mesa é meu pai, meus irmãos, minha mãe. Eu não tenho esse acesso a essa mesa. Eu sou só um pastor de ovelhas. E aquele fatídico dia, do nada ele recebe um convite que ele não estava acostumado. Imagina você sendo rejeitado por toda a sua família. Eu sei que muitos aqui essa noite já sofreram algum tipo de rejeição, talvez por pai, por mãe, por uma rejeição amorosa, talvez, né? Não sei, depende da idade. Mas Davi, ele era rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, tanto que eles não chamavam ele para quê? Para comer, para sentar na mesa. Imagina que tristeza. Mas nesse fatídico dia, que ele recebeu uma visita de alguém muito importante chamado Samuel, do nada vem um servo correndo: Davi, pelo amor de Deus, vem aqui. O que é que foi? Você precisa ir lá urgente, que estão te chamando. Vai me chamando para quê? Para almoçar. Eu? Nunca me chamam para almoçar. Por que hoje eu vou almoçar? Por que hoje eu vou sentar na mesa com todo mundo? E quando Davi entra na porta, provavelmente fedendo a ovelha, né? Provavelmente cheio de carrapicho. Vocês sabem o que é carrapicho? A geração de vocês não sabe o que é carrapicho, sabe? O que é carrapicho, Júlia? Não sabe. Vou falar para vocês que vocês não sabem o que é carrapicho, né? Deixa eu ver mais. A Melissa também sempre foi patricinha, nunca pegou carrapicho. Já? Dona Helena, o que é carrapicho, Dona Helena? Isso, é um matinho com uma sementinha, e aquilo parece que tem velcro naquilo, aquilo agarra na roupa que não sai de jeito nenhum, cola na roupa e você fica horas tirando carrapicho. Isso é carrapicho, para vocês que não sabem. E detalhe, cada planta daquela não tem um carrapicho não, tem centenas de carrapicho.
aquilo agarra na pele, na roupa, no cabelo, onde agarrar aquilo. E eu imagino, tá? Não está escrito, eu estou imaginando que Davi, como está vindo do pasto, ele está cheio de carrapicho, e como tem uma visita muito importante na casa dele, o que ele está fazendo? Ele está se ajeitando a roupa, tirando os carrapichos. Eu, para ir para a escola, eu tinha que passar no meio do mato para cortar caminho, né? Eu estudava ali no São Francisco. Quem conhece São Francisco de Assis? Tem que dar a volta lá atrás, né? Na rua. Eu tinha um atalho que eu descia no meio do mato ali. Eu chegava na escola cheio de carrapicho. Irmãos, eu não acredito que foi Deus que criou o carrapicho. Aquilo é ruim demais, aquilo agarra. Eu imagino Davi então chegando cheio de carrapicho na perna, tirando. E quando ele entra assim, todo mundo está parado olhando para ele, e ele não entende nada. Por que está todo mundo parado olhando para mim, sendo que eu não tenho atenção? Eu sou invisível nessa família. Aí daqui a pouco ele olha, para o lado está Samuel, e Samuel está com um chifre na mão. Vocês não vão entender nada porque estava com um chifre na mão, mas naquela época o Espírito Santo, ele era seletivo. O Espírito Santo naquela época, ele descia sobre os reis, os profetas, os sacerdotes, amém? Os juízes. E se Samuel estava ali é porque ele queria ungir alguém, alguma coisa. E esse celular aqui é de quem? Estou vendendo o celular, pega aqui que está piscando aqui toda hora. Vou virar ele para baixo. Você pega. Aí, irmãos, Samuel está com um chifre na mão de azeite. Aí Davi entra, tá os irmãos dele sem entender nada, tá o pai e a mãe dele sem entender nada. Aí daqui a pouco Samuel aponta o dedo para Davi e fala: é ele. Repita comigo: é ele. Vocês não sabem, mas antes de Davi chegar, Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé, porque ali ele iria prover para si um rei. Repita comigo: um rei. O novo rei de Israel sairia da casa de Jessé. E enquanto Davi estava lá no pasto, arrancando o carrapicho das ovelhas, arrancando o que, irmãos? Se você não gravar nada dessa mensagem, pelo menos o carrapicho você vai lembrar o que é. Arrancando o carrapicho das ovelhas. Enquanto isso, lá na casa dele chegou Samuel e falou: Deus me mandou aqui porque da tua casa vai sair um rei. Jessé estufou o peito e falou: eu tenho muitos filhos grandes, bonitos, de guerra, eu tenho muitos filhos capazes de ser rei. E foi passando um a um, e Davi está lá no pasto, arrancando o carrapicho das ovelhas, e passou o segundo, e passou o terceiro, e assim foi passando todos os filhos, e passaram todos. E aí Samuel vira para Jessé e fala assim: acabaram-se os mancebos? Mancebos eram jovens daquela época, fechou? Acabaram-se os mancebos? Aí ele: não, tem mais um. Tem um esquecido lá no pasto. Alguns historiadores dizem, tá? Não é claro na Bíblia, mas alguns historiadores dizem que por ele estar esquecido lá, dizem que os irmãos dele eram altos, fortes, morenos, bonitos, e diz que Davi era baixinho e ruivo. Existem alguns historiadores que ligam o fato dele ter uma aparência diferente dos irmãos dele, que talvez ele fosse um bastardo. Amém? Não está descrito certo na Bíblia, pelo menos eu não achei, mas alguns historiadores dizem isso, que talvez ele não foi mostrado, porque talvez ele fosse um filho bastardo, um filho fora do casamento, quem sabe. Então, irmãos, aí Davi chega, entra, os filhos bonitos estão todos lá, o pai está lá com cara de tacho. Aí ele vê Samuel com um chifre na mão, e Samuel simplesmente aponta o dedo para ele e diz: é você. E ele sem entender nada, porque ele não sabia do contexto. É você. Ele eu que? É você que será o novo rei de Israel. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí, irmãos, ele sem entender nada, ele vê o profeta indo em direção a ele. Eu quero que você imagine comigo. O pai dele chega, coloca a mão sobre os ombros dele, ele se ajoelha, e o profeta, ele pega, e o sacerdote, aliás, ele pega e derrama
o óleo sobre a cabeça dele e o unge como novo rei de Israel. Notícia boa, não é, irmãos? Sim ou não? Virar rei, sair do pasto esquecido, bastardo, para o rei, para virar rei, é boa notícia ou não? Só tem uma má notícia: ele não foi para o trono. Sabe para onde que ele voltou? Adivinha? Para o pasto. Naquele momento Deus tirou o Espírito Santo da vida de Saul e colocou sobre a vida de Davi. Davi agora tem o Espírito Santo operando na vida dele. E a Bíblia diz que ele voltou para o pasto e ficou lá por muitos e muitos e muitos anos. Eu deveria ter pesquisado, não trouxe a informação correta para vocês, mas foram muitos anos. A única diferença é que no pasto ele tinha uma coisa: o Espírito Santo de Deus habitava nele. Aí um belo dia no pasto veio um leão. E leão, eu até preguei aqui sobre isso um dia desse. Vocês não sabem o que é um leão. A gente imagina leão, imagina o leão do circo, imagina o leão do Rei Leão. Mas nenhum de nós aqui essa noite teve um parente que foi devorado por um leão. Tem? Você tem algum primo que foi devorado por algum leão? Teve? Alguém já morreu da sua família devorado por um leão? Alguma criança? Sim ou não? A gente não sabe o que é um leão. O leão, ele é uma fera terrível. O leão, ele é o rei da floresta, e tem um motivo: porque quem cai nas garras do leão não escapa vivo. Só que tem uma coisa: apareceu o leão e foi pegar uma ovelha de Davi. O que Davi fez? Davi saiu correndo? Não. Davi, cheio do Espírito Santo de Deus e confiando no Deus a quem ele serve, ele foi de frente com o leão, ele enfrentou o leão e adivinha? Ele prevaleceu. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu imagino ele pensando assim: poxa, alguma coisa mudou. Eu estou mais ousado, eu estou sentindo que eu posso confiar mais em Deus, né? Ele já confiava em Deus, ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas aí até que um belo dia veio o urso. Alguém já viu um urso aqui de verdade? O urso também era tão violento quanto o leão, se não pior, porque o urso é grandão. Depois que ele te abraçou, já era. Alguém já ouviu falar abraço de urso? O abraço de urso, ele é infalível. Você caiu nos braços do urso, já era. Assim como é o pecado, irmãos. Muitas vezes o pecado, ele nos abraça e aí já era, não tem mais como. Só o sangue de Jesus para nos purificar, amém? Mas voltando à história ali, ele vê o urso e ele sente uma ousadia vinda do Espírito Santo, que agora habita nele, e ele vai para cima do urso e ele vence o urso. Você pode dar um glória a Deus? Só que, mesmo com o Espírito Santo, mesmo vencendo o leão, mesmo vencendo o urso, ele continua no mesmo lugar. Onde? No pasto, cuidando de ovelha, cheio de carrapicho. Até que um belo dia, e agora que eu começo a mensagem de verdade, até que um belo dia, no meio de uma guerra que estava sendo travada entre Israel e os filisteus, o pai dele, Jessé, enquanto os irmãos que eram guerreiros estavam lá na guerra, os irmãos que eram guerreiros estavam onde, irmãos? Na guerra, no campo de batalha. Davi não estava lá por quê? Porque era pequeno, fraco e ruivo. Davi não estava lá por quê? Porque Davi não foi treinado em combate como os irmãos. Davi não estava lá por quê? Porque todo o treinamento que ele teve foi como arrancar carrapicho de ovelha. Muitas vezes, irmãos, já abre uma aplicação aqui para nós. Muitas vezes você está achando que você só sabe arrancar carrapicho. Muitas vezes você acha que você só sabe mexer com mato. Muitas vezes você acha que o que você sabe fazer é muito simples, mas se o Espírito Santo está contigo, tudo é diferente. Você pode dar um glória a Deus? Então, irmãos, aí que começa a pregação. O que ninguém percebeu no vale, os segredos de Davi e Golias. Você pode dar um glória a Deus aí? Começou a batalha. E eles estavam meio que numa guerra fria, não sei se vocês vão me entender.
Tem um vale aqui que ninguém habita, ninguém atravessa. E do lado de lá está os filisteus, naquele morro. E no morro de cá está o povo de Israel. E no meio tinha um homem, um gigante, enorme, gritando com o povo de Israel. 1 Samuel 17. A gente vai falar sobre isso. Não precisa colocar não. E ali tem alguns segredos que eu vou falar para vocês agora. Davi estava no pasto. Jessé, o pai dele, fala: Davi, vai fazer alguma coisa que preste. Teu pai já falou assim alguma vez com você? Não, né? Você está muito à toa aí, vai fazer alguma coisa. A mãe de vocês já falaram alguma vez isso com vocês? Não, né? Não posso falar porque ela não está aqui hoje. Se ela assistir depois ela me bate. A minha mãe falava isso direto comigo: vai fazer alguma coisa, garoto? E, inclusive a minha mãe já mandou muitas vezes eu levar marmita para o meu pai. E era isso que Jessé fez com Davi. Falou: ei, vai lá e leva essa marmita. E a marmita era pão e queijo. Repita comigo: pão e queijo. Tava ruim a marmita não, né, irmãos? Fala a verdade. E aí Davi pega aquela marmita e vai levar para os seus irmãos. E o tema fala o seguinte: Deus não vence batalhas apenas mudando a circunstância. Ele vence mudando quem entra no campo de batalha. Amém? Como eu disse para vocês, o campo de batalha já estava lá. Os filisteus estão do lado de lá, o povo de Israel está do lado de cá, e no meio está um vazio. E todo mundo que conhece a história sabe que tinha um gigante. E esse gigante se chamava... Boa, vocês estão ficando bom. Então esse gigante desafiava Israel e falava assim: por acaso vocês não tem um homem para mandar aqui? Porque meio que o trato era o seguinte: ia vir 2 homens guerrear ali no meio daquele vale. Quem ganhasse aquela disputa ganharia a guerra. Entenderam? Sim ou não? Então aparece um menino que com uma pedra desafia o gigante. E ele joga a pedra no gigante. Estou resumindo para depois a gente esmiuçar, tá? Não tem nenhum homem aí. Davi chega, joga a pedra no gigante com uma funda. Golias cai e ali o nome do Senhor é exaltado. Amém? Hoje eu quero mostrar algumas verdades que passam desapercebidas, porque a gente conhece a história muito reta, mas tem alguns detalhezinhos que, se a gente aprendesse, a gente ia entender melhor. Amém? Quero mostrar para vocês que Golias já estava derrotado antes de Davi chegar. Sabe quantos dias Golias ficou ali gritando para o povo de Deus: vocês não vão enviar não existe um homem capaz de me enfrentar aqui, né? Quantos dias? Quem chuta? 40 dias. Eu não sei se vocês vão saber, mas os números na Bíblia sempre têm um significado. Os números na Bíblia, por exemplo, 3, né? Tem a Trindade. 40 também tem uma numerologia. 40 também tem um significado. O número 40 na Bíblia, frequentemente ele representa um tempo de prova ou um tempo de preparação. Repita comigo: prova ou preparação. Então são 40 dias que choveu no dilúvio. 40 dias. Foram 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto. Olha só, Moisés foi para o Monte Sinai e lá ele permaneceu por 40 dias. Estou só trazendo alguns dados para você. Jesus, ele jejuou e foi tentado no deserto por 40 dias. Enquanto Israel via 40 dias de derrota, Deus via 40 dias preparando um homem certo que iria entrar lá e iria representar o Deus de Israel. Você pode dar um glória a Deus? Talvez você entrou aqui essa noite e acha que Deus está demorando a agir no seu favor. Talvez você está esperando muita coisa acontecer e acha que está demorando, mas o tempo de Deus,
ele é diferente do nosso tempo, amém? Talvez para você sejam 40 dias, talvez sejam 40 semanas, quem sabe até 40 anos, mas no tempo certo, o Senhor vai agir na sua vida. Quantos podem dar uma glória a Deus? Davi, irmãos, ele não foi no campo de batalha para guerrear, lembram disso? Ele foi para quê? Ele foi para levar a marmita. Davi não acordou dizendo: hoje eu vou matar um gigante, eu vou ali matar um gigante. Ele não acordou pensando nisso. O pai dele simplesmente levanta e fala: meu filho, vai lá, meu filho, se levanta, vai lá, faz alguma coisa, pega essa marmita, vai lá e leva para os seus irmãos que estão em guerra. Os seus irmãos estão fazendo alguma coisa que presta. Irmãos, muitas vezes Deus esconde o seu propósito dentro de uma rotina, e quem é fiel no pequeno encontra o grande, amém? Como assim, pastor? Davi estava fazendo alguma coisa muito importante, arrancando carrapicho de ovelhas? Não. Mas dentro dessa pequena tarefa que Deus deu para Davi, Deus estava preparando ele para um dia ser conhecido como o maior guerreiro de Israel. Você pode dar uma glória a Deus? Então, Davi chega exatamente quando Golias estava falando. Faziam 40 dias. 1 Samuel 17, 23 diz: enquanto Davi falava com seus irmãos, Golias apareceu. Que coincidência, não? Mas com Deus não há coincidência, existe propósito, amém? Com Deus não há acaso. Aí talvez você pense assim: por que eu estou aqui hoje? Por que hoje eu resolvi vir na igreja? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma lição para você através dessa mensagem, amém? Então eu peço, fica ligado comigo, foca aqui comigo e vamos seguindo, porque grandes coisas Deus ainda tem a realizar nessa palavra, amém? Então era providência. Durante 40 dias ninguém apareceu. Aí no momento que Davi aparece, Golias aparece, porque parece que Deus gosta de marcar encontros. Vira para alguém do seu lado e diga assim: Deus marcou um encontro contigo essa noite. Irmãos, vira para o outro lado também e fala: Deus tem um encontro contigo nessa noite. Aí já está chegando mais água, o caminhão pipa. Obrigado, minha irmã. Irmãos, repita comigo: o gigante era enorme. Irmãos, se fosse pequeno ele era anão. A Bíblia menciona que ele era um gigante. Então o gigante tem que ser enorme. A Bíblia descreve o Golias da cabeça aos pés. E a Bíblia fala que na cabeça ele tinha um capacete. Repita comigo: capacete. Ele tinha uma couraça. Repita: couraça. Ele tinha grevas. Eu dou R$10 para quem falar para que servem as grevas. Ganhei, viu? Graças a Deus que ninguém estudou essa palavra antes, porque eu também não sabia não, irmãos. Deixa eu te perguntar. Grevas, para quem não sabe, era uma proteção que pegava do joelho até o pé. Aprendeu? Ninguém aprendeu? Vou explicar de novo. Era uma proteção que pegava do joelho até o pé. Amém? Grevas. Ele tinha também, irmãos, um escudo. Ele tinha uma lança. Ele tinha tudo protegido. Repita comigo: tudo protegido. Era uma máquina. Só tinha uma brecha. Pergunte onde? Na testa. Só tinha um espaço vulnerável. Foi exatamente onde Deus acertou, amém? Uma lição poderosa para nós hoje, nenhum inimigo é totalmente invencível. Nenhum inimigo é totalmente o quê? Invencível. Todo gigante tem um ponto onde Deus pode tocar. Então não importa o tamanho da tua dificuldade, não importa o tamanho do teu gigante, não importa se é financeiro, emocional, sentimental, familiar, todo gigante tem um ponto fraco, e se Deus é por nós, se vocês não souberem isso, eu desisto desse negócio, amém? Então, irmãos, Davi chega e fala assim: eu vou contra esse cara aí. Quem? Você? Pena que o Guizão não veio hoje, que senão eu ia usar o Guizão, pedir pro Guizão ficar aqui, alguém pequenininho. Você?
seu anão. Provavelmente Golias fez provavelmente não, né? A Bíblia fala que ele fez um bullyingzinho de leve lá. Davi então se propõe, e Saul tem uma excelente ideia. Pergunte qual? Saul, para quem não lembra, é o rei, tá? E o rei, como ele era rei, ele tinha a melhor armadura. O rei não pode morrer em batalha, então o rei ele tem uma armadura especial. O rei tinha uma armadura fenomenal, de um material muito precioso, muito forte. Aí Saul chama Davi, só que tem uma coisa, lá atrás diz que Saul ele era alto, de boa formosura, e Davi é baixo. A Bíblia ainda diz que ele era franzino. Sabe que franzino é feio? Não sei, de repente a Bíblia deu uma aliviada pro lado dele, né? Então, esse detalhe é muito profundo. Saul queria que Davi usasse a armadura dele como rei. Só que tem uma coisa, se Davi usasse a armadura do rei, qual é a imagem que o filisteu ia ter antes de morrer? De uma armadura de um rei. Sim ou não? Olha que detalhe fantástico. Se Davi usasse a armadura do rei, a honra seria para o... Glória a Deus, vocês estão ligados comigo. Então se Davi vencesse, a honra seria do rei. Contudo, Davi vestiu a armadura e viu que não dava certo. Há pessoas perdendo batalhas porque tentam usar armaduras que são dos outros, sabia? Talvez você veja algumas pessoas que estão perdendo lutas porque elas não têm identidade. Fala comigo, identidade. Fala assim com o irmão que está ao seu lado: você não precisa parecer com ninguém. Fala aí com o irmão do seu lado. Diga: seja você mesmo, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Então Davi, ele vai enfrentar Golias, mas uma coisa que ele não perdeu foi a identidade. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele vai vestido como pastor de ovelhas. Imagina que vergonha, o maior guerreiro, gigante, marombado, ele malhava lá na Total Fit, tomava uns anabolizantes, possível que não tomava daquele tamanho todo. Imagina aquele careca lá, o Van Diesel, ou aquele outro, Miguel Roque, isso aí, me ajuda. Como é que é o nome dele? The Rock. Imagina o The Rock, bombadão, contra o Levi. Aí o The Rock, não, só para contemporaneizar, aí o The Rock foi lá e pegou a armadura do Homem de Ferro e vestiu. Aí o Levi vai lá e tira a camisa e saca o shape, só costela. Imagina o povo de Israel colocando a mão na cabeça e falando: tamo lascado. Só tem uma coisa: o discurso de Davi mudou a história. O discurso de Davi, ele falou: você vem a mim com lança e escudo. Ele é, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, não há quem possa escapar das mãos do Senhor. Aí Davi, quando ele decidiu que iria enfrentar Golias, ele pegou um armamento poderosíssimo. Pergunte qual? O estilingue da época, chamado funda. Sabe que esse povo de hoje sabe o que é estilingue? Sabe, né? Pelo amor de Deus, pelo menos o estilingue vocês sabem o que é, né? É um negócio assim de borracha que você pega assim, ó, e papo, para acertar a latinha. Nunca acerte pássaros. Aí ele pegou o estilingue da época, que era funda, que não era nem era de esticar, não. Era um pedaço de couro com um pedaço de pano, e para dar impulso ele tinha que rodar. Irmãos, e acredite se quiser, ele pegou algumas munições. Pergunte o que eram munições? Pedras. Quem sabe quantas pedras Davi pegou? Deus é poderoso para matar com uma só, sim ou não? Mesmo ele sabendo da vitória, mesmo ele tendo a plena certeza que Deus era com ele,
mesmo ele sabendo que uma pedra era mais que suficiente. Quantas pedras ele pegou? 5 pedras. Muitos perguntam, se bastava uma pedra, por que ele pegou 5? O texto não responde claramente, tá, irmãos? Mas alguns estudiosos, botei até uma colinha aqui, ó. Alguns estudiosos observam que Golias tinha parentes guerreiros filisteus, mencionados depois em 2 Samuel 21, incluindo um chamado Lame, que era um irmão dele, e outro chamado Palelo. Em 1 Crônicas 20 também fala de mais parentes dele, que alguns estudiosos falavam que eram irmãos. Enfim, irmãos, no campo de batalha, sugere-se que Golias estava aqui, e tinha mais 4 gigantes esperando para entrar. Quantas pedras Davi precisa levar? Então, irmãos, o que nós podemos afirmar aqui essa noite é que Davi foi preparado, sim ou não? A fé, irmãos, ela não elimina a prudência, sabia? Eu tô orando bastante, sabe, Tom? O Vitor falou assim, Tom, tem uma semana que eu tô jejuando direto, sem celular, sem jogar nada, né? Ele vai fazer um voto de 1 ano sem pintar o cabelo. Brincadeira, não é demais, né? Não importa o quanto preparado você, o quão na presença você esteja, você sempre precisa estar preparado, amém? Porque nenhum problema nasce da noite para o dia. A traição, por exemplo, eu vou usar a traição agora já para os mais adultos. Nenhuma traição já começa em um motel. A traição, ela começa com pequenos atos, um olhar, né? De repente um sorriso, um agrado, uma confiança, e ali na hora que você vê um abismo, vai chamando outro abismo. Então não importa o quanto você esteja na presença, sempre esteja preparado, vigilante, porque senão você pode perder a batalha, amém, irmãos? Outra coisa interessante, Davi pega a pedrinha, fica aqui comigo, ó. Roda a pedrinha comigo, para acordar, que ninguém, roda a pedrinha. Jogou o gigante, puf. Só uma curiosidade, vamos ver se a galera tá ligada. A pedra pegou aonde? Na testa. Digo eu, não a Bíblia, ok? A pedra pegou na testa. E por que Golias caiu para frente? Será, porventura, só para conjecturar, será que porventura a pedrinha só pegou o pedala de Deus? Só que Deus não potencializou aquilo? Sei lá. O que interessa é que a pedra foi o suficiente para que ele caísse. Então, o extraordinário é que a pedra derrubou, mas ele foi morto por um outro instrumento. O que matou Golias? Uma espada. E a espada era de quem? De Golias. Quando Golias caiu, Davi saiu correndo. Ele saiu andando? Ele ficou parado? Não. Irmãos, tem horas nas nossas vidas que nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus dá. Davi então sai correndo, arranca a espada do próprio Golias, e ali ele corta a cabeça do Golias. Amém, irmãos? Eu entendo um pouco sobre isso também, o seguinte, que tem vitórias que são temporárias. Se você não efetivar a vitória, se você não matar, se você não cortar o mal pela raiz, se você não arrancar a cabeça do gigante, ele levanta e te ataca novamente. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então Davi, ele correu para o gigante. A Bíblia não diz que ele andou, a Bíblia não diz que ele esperou, porque quem conhece Deus não corre de gigante, ele corre para cima do gigante. Então eu não sei se você essa noite, até aqui você correu dos seus problemas. Tom, eu estou com um problema assim, mas eu prefiro deixar para amanhã, eu prefiro deixar para depois. Mas eu quero dizer para você que nós possamos aprender com Davi. Se você tem um problema e você sabe que Deus está contigo, corre para dentro, irmãos, vai para dentro do seu problema, mas vai com Deus, vai em jejum, vai em oração, amém? A palavra do Senhor diz que as armas das vossas milícias não são carnais, mas espirituais em Deus, para trazer cativo todo entendimento a Cristo, amém?
A Bíblia também diz que nós não devemos lutar contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal. Existe uma guerra, amém, irmãos? A maior batalha não era contra Golias. Antes de enfrentar Golias, Davi enfrentou o urso, o leão. Davi também enfrentou os seus irmãos, principalmente seu irmão Eliabe. Davi também enfrentou Saul, enfrentou o exército, enfrentou o desprezo, enfrentou a incredulidade. Sim ou não? Às vezes o gigante, talvez esse problema que você está tentando enfrentar e não consegue, talvez essa dificuldade que você está tentando enfrentar e não consegue, na verdade é menor do que a dificuldade que está dentro de você em acreditar que você é filho de Deus, ungido pelo Senhor Jesus. Falta talvez a identidade, amém, irmãos? Davi venceu porque já era vencedor no secreto. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Vocês estão aqui hoje na igreja, sim ou não? Vocês venceram barreiras para vir aqui hoje, sim ou não? Mas você sabe que Deus ele te enxerga lá na tua casa. Esse gigante que você venceu para estar aqui hoje, eu creio que é muito menor do que o gigante que você enfrenta quando você está no seu quarto sozinho. Eu tenho certeza que você venceu o gigante de vir aqui hoje, mas antes de vir para cá você teve que enfrentar muita coisa. Quantas pessoas aqui essa noite tem pais que não são cristãos, tem cônjuges que não são cristãos, tem amigos que não são cristãos? Quantos aqui essa noite talvez até receber um convite para estar jogando lá um FIFA não, como é que é lá? É FIFA mesmo? Fala a verdade, vocês queriam estar jogando um FIFA lá, né? Só não deixar o Levi jogar, porque o Levi joga lá para baixo. Levi, Bernardo e Guizão, tem hora que eu estou vendo eles jogando lá. É muito bom, gente, mas vencer a carne é muito melhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que ninguém viu é que Davi, antes de vencer Golias, venceu o leão, venceu o urso. Ele venceu as madrugadas correndo atrás de ovelhas. Ele venceu o frio. Amém? Um detalhe impressionante que muitos ignoram. Não, isso aqui eu já falei. Não, vou falar aqui. Como eu disse para vocês, Davi, ele venceu Golias, sim. E os historiadores contam que existiam 4 gigantes atrás dele, esperando para guerrear também, sim. Só que esses gigantes, eles não entraram para a briga, eles correram. Então, quando você vencer, algumas lutas vão correr de você, mas não vão correr de você para nunca mais voltar e te atacar. Esses gigantes que estavam presentes, eles voltaram e tentaram confrontar de novo a Davi, mas os guerreiros de Davi mataram eles, venceram e conseguiram exterminar os gigantes, amém? Mas o que eu aprendo com você aqui essa noite? Hoje você venceu um gigante para estar aqui, mas amanhã outro gigante vai se levantar para tentar te impedir. Outro gigante vai tentar se levantar para dizer que você não é um guerreiro bom o suficiente. E quando você vencer um, vai vir outro. E quando você vencer um, vai vir outro. Então é necessário que nós entendamos que a nossa guerra, ela não tem fim. Ela só vai findar quando estivermos com Cristo na eternidade. Amém, irmãos? Davi venceu Golias, mas os gigantes não acabaram. Amém? Então eu vou dar uma acelerada porque já faltam 10 para as 9. A conclusão é o seguinte: o vale nunca foi sobre um gigante. O vale estava lá, o gigante estava lá, os filisteus estavam do lado, Israel estava do outro lado. O vale nunca foi sobre essa guerrinha. O vale, na verdade, ele foi para revelar o surgimento do novo rei de Israel, porque através dessa vitória Davi começou a ficar conhecido, amém? Através dessa vitória, Davi mais tarde se tornou o general, o capitão dos exércitos de Israel, amém? Por causa dessa vitória, desse start na vida de Davi, ele mais tarde se torna rei.
Mas tudo isso partiu de um lugar. Pergunte onde? Do vale. No vale, e onde estava acontecendo o quê? Uma guerra. Talvez você entrou aqui essa noite, você está no vale, está sofrendo, está sendo atacado, tem uma guerra acontecendo sobre a tua vida. Talvez tudo na tua vida está dando errado. Talvez tudo que você pega para fazer não dá certo. Mas assim como Davi, quando todos olhavam para Golias, Deus estava apresentando Davi. E talvez Deus queira te apresentar aqui essa noite. Talvez você passa por tudo isso, talvez você entrou aqui e nem sabe o que está fazendo aqui, mas essa palavra é para te confrontar a sair do vale e se apresentar como um guerreiro, se apresentar para que você alcance o reino, para que você talvez reine com Deus, para que você tome uma posição de autoridade, amém? Davi entrou no campo de batalha como um entregador de marmita. Olha para o irmão que está ao seu lado, vê se ele tem, devagarzinho, olha só assim de rabo de olho, vê se ele não tem cara de entregador de marmita. Para de rir, gente. Não era para olhar de chavadinho. Olha se tem cara de entregador de marmita. Olha para trás, vê se você acha alguém lá atrás com cara de entregador de marmita. Oh, glória. Talvez você entrou aqui essa noite com essa cara de entregador de marmita. Mas depois dessa palavra, você vai entender que o cenário aqui hoje, esse vale que você está passando e entrou aqui hoje, talvez como um entregador de marmita, é o portal que vai abrir todas as portas que você precisa para alcançar o sucesso. Amém? Talvez você entrou aqui essa noite como um perdedor, como um ninguém. Talvez você mesmo não confie em você. Mas o Senhor, Ele quer pegar você essa noite e mostrar você para todo mundo e dizer: eis aqui o meu ungido. Eis aqui aquele que eu vou dizer, homem segundo o meu coração. Eis aqui o maior guerreiro de todos os tempos de Israel. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Porque no fim da história nunca foi sobre a força de Davi, foi sobre a glória de Deus se manifestada através de alguém que Ele chamou. E Ele te chamou, amém? Vira para alguém que está do seu lado e diga: ei, dá um sacode e fala assim: ó, ei, você é chamado por Deus. Hoje você está com essa cara de entregador de marmita, fala com ele aí. Mas eu creio, diga, que você será conhecido como alguém segundo o coração de Deus, em nome de Jesus. Diga: eu profetizo sobre a sua vida. Levanta a mão para alguém e diz assim: ó, eu profetizo sobre a sua vida a unção do Espírito Santo. Eu profetizo sobre a sua vida que a partir de hoje a sua história vai mudar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Eu te convido a se colocar de pé. Vamos encerrar nessa noite. Vocês estão com cara de animado? Nem está parecendo mais que tem cara de entregador de marmita. Glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse a mão de alguém que está ao seu lado aí, antes de nós seguirmos aqui para frente. Porque assim como Davi, amém? Assim como Davi, eu tenho absoluta certeza que todos nós tivemos pelo menos um dia que fomos esquecidos.
Sim ou não? Eu garanto que nesse salão, todos nós que estamos aqui já fomos rejeitados alguma vez na vida. Sim ou não? Eu garanto que muitas vezes você viu pessoas que não mereciam, ou que mereciam menos que você, estar em lugares altos, enquanto você acha que está lá no mato tirando carrapicho. Sim ou não? Então tem uma irmã sozinha. Ô Melissa, pula para cá, dá a mão para ela aqui. Não deixa ninguém ficar sozinho não, gente. Tá todo mundo. Isso. A gente vai vir aqui para frente, tá? Relaxa. É só um pré-momento. No dia que você se sentir rejeitado, no dia que você se sentir sozinho, no dia que você perceber que te deixaram para trás, que esqueceram você no pasto, lembre-se de uma coisa: você não é o primeiro e também não será o último. Davi, como nós aprendemos aqui, ele foi esquecido, rejeitado, largado, mas um belo dia o Senhor encontrou ele no pasto. Ele não precisou ir atrás de Deus, Deus foi atrás dele lá no pasto. E eu creio que Deus está indo atrás de você nessa noite. Eu creio que o Senhor, Ele pode te achar lá onde você mora. Eu sei que o Senhor pode te achar lá no seu quarto. Eu sei que o Senhor pode te achar lá na sua família. Mesmo você achando que não tem jeito, o Senhor, quando Ele tem um escolhido, quando Ele tem um chamado, Ele vai te buscar aonde você estiver. Aleluias. Por isso eu quero que nessa hora você repita comigo, feche os seus olhos e diga: Senhor Jesus, eu estou disposto e disponível a ser encontrado nessa noite. Eu me coloco à sua disposição, em nome de Jesus, amém. Agora sim, vamos vir todo mundo para cá, vamos fechar o culto. Glória a Deus. Aleluias. Quer dar avisos? Que dia mesmo? Glória a Deus. Isso aí, meu cameraman brabo. Cadê ô Dani, dá para ver as crianças também? Vamos fechar todo mundo aqui hoje. Dani. Isso, vamos fechar todo mundo aqui hoje. Glória a Deus. Irmãos, conseguiram entender a palavra? Chega mais para cá, aperta aqui. Vou ficar aqui. Tá frio mesmo? Ó, você vê que Deus foi buscar um pessoal aí lá em Pinheiral. Não é? É Pinheiral mesmo? Para vocês verem que Deus foi buscar alguém lá em Pinheiral. Glória a Deus. Quando Deus tem um chamado, não tem jeito. A gente vai para o pasto, vai para... Aí, ó. Então eu quero que você nessa hora entenda que o louvor foi legal, não foi? Sim ou não? Quem gostou do louvor, diga amém. Ó, tá contratado, pode trazer a carteira segunda. Mas irmãos, por mais que o louvor tenha sido legal, não houve uma coisa. O que? Não houve festa no céu. O louvor ser legal não gera festa no céu. Eu preguei com todas as forças que eu tive aqui hoje. Alguém gostou? Diz amém. Amém. Graças a Deus, fiquei até com medo agora. Contudo, eu preguei com todas as forças, mas não houve uma coisa. Pergunte o quê? Festa no céu. Não houve. Festa no céu só existe quando uma coisa acontece no culto. A festa no céu acontece quando alguém levanta sua mão e reconhece Jesus, como Salvador, ou regressa, para os caminhos do Senhor. E alguém aqui essa noite está com esse foguete no bolso. Alguém tem essa capacidade de levantar a mão e iniciar a festa no céu essa noite. E eu quero saber quem é o primeiro a levantar a mão para Jesus essa noite.
Quem é o primeiro a soltar esse foguete de 12 tiros, esses canhão? Quem é que ainda não se decidiu plenamente e gostaria de levantar a mão para Jesus, reconhecendo Ele como seu Senhor, Salvador, reconhecendo Ele como aquele que vai te tirar do pasto, reconhecendo Ele como o seu Senhor, aquele que vai estar contigo e você jamais vai estar sozinho novamente. Temos alguém essa noite? Levante sua mão. Temos alguém? Vem cá, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. O Fernando está regressando. Deixa eu escolher alguém para te abraçar. Melanie, abraça ela aqui, Melanie. Agarra bem apertado. Festa no céu começou. A festa iniciou-se. Onde está a segunda pessoa para Jesus essa noite? Onde está a segunda pessoa que gostaria de fazer parte dessa família de irmãos em Cristo? Onde está a segunda pessoa que essa noite gostaria de parar de andar sozinho? Porque por mais que aqui todo mundo é pecador, só para registro é mesmo, tá? Nós temos aqui pessoas para andar junto contigo. Amém? Temos uma segunda pessoa para Jesus aqui essa noite? Temos? Sim? Não? Então amém. Eu quero que todo mundo feche os olhos e a Fernanda vai repetir comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu quero entregar novamente a minha vida a seus cuidados. Senhor Jesus, a partir de hoje eu dou todo o controle da minha vida ao Senhor. A partir de agora eu não estou mais sozinha. Seu Espírito Santo vai cobrir minha vida, em nome de Jesus, amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluias, glória a Deus. Junto umas 10 irmãs, dá um abraço nela e dá uma apertada nela aí, isso, glória a Deus. Bem-vinda de volta, tá? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar para a gente encerrar? Ou tem mais alguém para Jesus? Mais alguém? Ainda dá tempo. Não? Então feche seus olhos. Deixa eu convidar alguém para orar hoje. Deixa eu ver aqui, pegar no pulo. Deixa eu ver. O João, vem cá, João, vem cá. Vem cá, João. O João é o nosso fechamentaço. O João, se precisar lavar banheiro, ele lava. Se precisar cantar, ele canta. Tá faltando pregar ainda. Vou marcar um dia para você pregar. Oremos. Senhor, nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por essa palavra tão abençoada, Senhor. Que essa palavra, Pai, que foi ministrada hoje pelo pastor Tom, Senhor, venha a encantar os nossos corações, Senhor, venha, Senhor, a ficar ali nas nossas memórias. Que nós possamos ali nos lembrar dessa palavra quando for necessário e saber, Senhor, que o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus das nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa a volta para casa de todos que estão aqui hoje, Pai. Abençoa, Pai, aqueles que estão com problemas financeiros, problemas familiares. Esteja ali, Senhor, com a sua boa mão estendida sobre eles. Em nome de Jesus eu oro, agradecendo e pedindo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, posso abrir o coração uma coisa aqui rapidinho? Eu estava na estrada quarta-feira passada e fiquei sabendo que vieram pouquíssimas pessoas. E isso entristeceu um pouco o meu coração. Mas hoje eu estou tão feliz que veio todo mundo, que eu quero tirar uma foto de vocês, pode? Vamos juntar todo mundo aqui para tirar uma foto? Que essa aqui eu vou postar lá na... O que acontece? Eu marquei as pessoas que vieram na quarta-feira passada. Hoje eu não vou nem conseguir marcar, que veio muita gente. Chega para cá que senão não sai na foto. Aglomera aqui, bem no meio aqui. Isso. Vamos ver se vai dar. Isso, junta bem. Enquanto estou fazendo um teste aqui. Não, tampei. Aqui. Deixa eu ver se vai pegar. Cortei a cabeça do Levi. Vou tirar assim mesmo. Por causa da luz ali não dá. Ó, eu vou tirar assim que aí não dá barriga pra gente.
apaga esse aqui. É, né? Aí hoje, apaga, tira a tomada daquela ali, ó. Essa aí. Isso. Agora vai melhorar. Calma aí que eu vou virar aqui. É que essa eu vou postar lá elogiando, tá, irmãos? Agora, vou fazer assim, ó. Todo mundo tá ligado aí? É vídeo, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Tomara que tenha ficado bom. Estenda suas mãos aí. Estenda suas mãos aí. Acabou o culto não. Ó, José, ó, pastor da bicuda também, ó, esperto, hein? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz, e todos digam amém. Glória a Deus. Irmãos, primeiro final de semana de agosto vai ter o culto infantil, é esse mesmo, Dani? Primeiro final de semana de agosto, qual que é o dia? Ó, dia 1. Dia 2, irmãos, culto especial infantil na igreja. Quero todo mundo aqui, amém? Glória a Deus. Está liberado em nome de Jesus.